Olá, estudantes! Prontos para saberem um pouco mais sobre o gênero abaixo? Hoje a aula vai ser sobre resumo. O grupo a apresentar é composto pela Ana Júlia de Mello, pela Ana Clara Leite, que sou eu, e a Giovana Luiza. Bom dia a todos. Agora eu vou falar o conceito e a definição de resumo. De acordo com o dicionário, resumo é a exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos das características básicas de alguma coisa com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre o seu sentido, ou então uma recapitulação breve e sucinta. O resumo em si é o ato de resumir um texto em algo menor e de mais fácil compreensão de maneira breve e superficial. Você não pode colocar no seu resumo algo muito extenso, algo muito detalhado, porque vai perder a finalidade do gênero. O gênero resumo pode ser encontrado em várias plataformas, seja no âmbito digital, no Word, no Canva, em várias outras plataformas assim, recursos, ou mesmo no real, em que você escreve no seu caderno, no fichário e faz as suas anotações ali. Bom dia a todos! A finalidade desse gênero é a síntese objetiva de tal conteúdo. O texto é utilizado para apresentar os pontos essenciais, como os pontos específicos, tipo ideias, fatos, fotos e uma maneira abreviada de entender o texto. Portanto, a finalidade do resumo também consiste em dar uma contextualização do texto completo para o leitor. Assim, cabe a ele decidir terminá-lo de ler ou não. Agora, sobre a estratégia de escrita do resumo, é importante seguir os seguintes passos: ler e reler o texto original e procurar outras fontes do assunto. Pegar pontos que você precisa considerar mais importante. Você deve organizar suas ideias e escrever com suas palavras as principais informações do texto de maneira clara e coesa. Agora eu vou falar dos tipos de resumo. O primeiro tipo é o resumo indicativo. Ele resume só os fatos importantes e as principais ideias, sem que haja algum tipo de exemplo oferecido no texto original. Esse tipo de resumo ele é o mais pedido nas escolas. O segundo tipo é o do resumo informativo. Ele resume as informações ou dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Ele também se confunde com o fichamento e geralmente é utilizado nos textos acadêmicos. Por último, é o resumo crítico. Ele é chamado de resenha ou recensão. Ele resume as informações do texto original e é acrescentado pela opinião do autor e de quem escreve o resumo. Agora apresentaremos um modelo e dele discutiremos algumas características do gênero. A gente preparou o nosso próprio resumo sobre vulcões. Vulcões são consequências da colisão de placas tectônicas no chamado movimento convergente. Uma das placas sobe, ou as duas, e o magma é expelido. Ao entrar em contato com uma superfície mais fria, ele é resfriado aos poucos e dele uma rocha se gera. Os vulcões possuem formato cônico e uma abertura na parte extrema superior, por onde o magma sai em caso de erupção. Podemos classificar ele de duas formas: ativo, onde o magma ainda atua e é frequente barra possível erupção, e inativo, que o magma resfriou e é improvável que ocorra erupção. Uma coisa importante sobre a linguagem é que ele é marcado pela terceira pessoa, ou seja, impessoalidade no conteúdo, em que o objetivo realmente é transmitir a informação, ou seja, tanto que ele faz parte da função referencial da linguagem. Ele está ali no campo do referencial. A linguagem na terceira pessoa, ela é clara no padrão da língua portuguesa normal e, no caso, se a gente tivesse algumas variantes, seria porque o resumo ele não necessariamente precisa ser formal. A primeira coisa a se destacar é que esse é um resumo indicativo, ou seja, a gente pegou uma matéria e discorreu sobre ela de maneira mais breve e mais objetiva possível.
Mesmo o resumo sendo um texto em que você tenha frases mais simples, de sentido completo, ele não é em tópicos. Ele é um texto corrido e possui uma sequência cronológica dos fatos. Então, existe uma coerência e coesão muito importante que é essencial na hora de se fazer um resumo, é prestar atenção nisso, se os conteúdos e as informações estão interligadas de forma coesa. Todo mundo sabe que a melhor parte de se fixar um conteúdo é praticar. Então, a gente trouxe aqui uma questão, estilo Enem, que a gente mesmo criou, para vocês terem uma ideia de como seria esse assunto no Enem. A questão pede assim: de acordo com o texto 1 e seus conhecimentos sobre o gênero resumo, assinale a alternativa correta. Primeiramente, vamos dar uma olhada nessas alternativas para ver se a gente precisa realmente ler o texto 1, que a gente já percebeu que ele é um pouquinho grande. Na letra A fala assim: o resumo é uma forma de consolidar o conhecimento utilizando de detalhes minuciosos. Olha, a gente acabou de ver que não é assim. O resumo não utiliza de detalhes minuciosos, ou seja, essa alternativa já está errada e a gente nem precisou ler o texto. Letra B. Os resumos tendem a focar seus textos na pessoa que ele se dirige. Seu objetivo é deixar claro ao locutor o conteúdo. Sim, em partes. O resumo, ele quer deixar claro ao locutor o conteúdo. Mas lembra que a gente falou que ele está na parte da função da linguagem referencial? Então, o objetivo dele não é o locutário, é o referente. Então, essa já está errada e continuamos sem ler o texto. Letra C. Em resumos científicos como este, ou seja, parece que o texto então trata de um resumo científico. A finalidade dele diz sobre conter informações suficientes para julgar se é conveniente fazer uma leitura aprofundada do texto. O conteúdo sobre resumos científicos está certo, mas a gente não sabe se o texto 1 é um resumo científico. Letra D. A clareza e a objetividade são extremamente importantes em um resumo. Deste modo, termos rebuscados e períodos longos se fazem necessários. Isso é completamente diferente. Se você quer uma clareza e objetividade, você não vai ficar usando termos muito rebuscados, com muita subjetividade. Você vai ser objetivo, ou seja, a letra D está errada. Letra E. A criatividade em um resumo, é essencial para prender a atenção do leitor. Ok, está certo. Por isso, esse é o tema do texto 1. A gente não sabe o texto 1. Ou seja, temos a letra C e a letra E como possíveis respostas certas. E agora a gente vai ler o texto 1 para entender qual é a mais adequada. Texto 1. Criatividade em publicidade. Teorias e reflexões. Opa, já podemos voltar à nossa questão E, que falava que a criatividade era o tema do texto 1 apenas relacionado a resumo. Aqui a gente percebe que é em publicidade. Ou seja, a nossa resposta certa é a C. Se a gente terminasse de ler o texto inteiro, perceberemos sim que ele era um resumo crítico. Para arrematar tudo que a gente explicou anteriormente, para arrematar os conhecimentos e fixar ainda mais, além da questão, a gente trouxe um vídeo suplementar bem rapidinho aqui para finalizar o nosso trabalho. Então, obrigada por assistirem, pela calma, pela paciência. Vamos enviar o link de todos os slides pelo chat para todo mundo anotar com calma no portfólio. E espero que todos tenham entendido, que todo mundo arrase nas questões dos vestibulares. E é isso.